Só os irmãos com a paz do Senhor. Ah, nós estamos hoje no nosso quarto encontro, que é sobre o Evangelho. Nós estamos falando sobre desde a criação até o propósito do homem, a queda do homem. Na semana passada nós falamos sobre a maldade humana e como essa maldade coloca nós numa situação terrível diante de Deus, porque como homem natural nós estamos condenados ao pecado e uma vez condenados ao pecado, naturalmente nós estamos condenados a sofrer o juízo de Deus. E quando nós olhamos para a nossa situação, se nós lermos, por exemplo, Efésios 2, quando Paulo diz que nós estamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões, nós parece que não tem muita esperança para a nossa vida e nós ficamos numa situação meio complicada diante de Deus, porque Paulo, em Romanos 7, se não me engano, ele vai exclamar: miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo, dessa morte? E esse é um pouco do desespero humano quando nós estamos nessa naturalidade do homem que nasce em pecado. Nós estamos, por natureza, depravados perante Deus e não há como nós, por si mesmos, encontrar a salvação. E hoje eu gostaria de nós olhar, através do Antigo Testamento, como que essa esperança de salvação para o homem após a queda e após Gênesis 4, quando o homem, ele, por natureza, ele já começa a se demonstrar como uma pessoa má, quando nós vemos Caim matando Abel, nós vemos Lameque já com 2 esposas e também matando alguém que o feriu com uma tamanha desproporção de justiça, como a esperança de alguém para resgatar o povo dessa situação vem caminhando no Antigo Testamento. E eu gostaria de caminhar com os irmãos no Antigo Testamento para nós ir vendo como a esperança de um Salvador para nos tirar dessa situação de pecado vem se apresentando na Escritura. Eu gostaria de começar com Gênesis 3,15, quando nós vemos que já logo depois da queda, há uma profecia da parte de Deus, há uma promessa de Deus de que as coisas não ficariam assim para sempre. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E aqui Deus aponta para um descendente da mulher, com quem haveria inimizade com a serpente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos a primeira promessa, a primeira promessa messiânica que vem apresentado, no sentido de que haveria da mulher, por mais que a serpente tivesse enganado Eva, haveria da parte de Deus um descendente do homem, um descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. Por mais que a serpente ferisse o calcanhar desse descendente, mas haveria esse descendente ferindo a cabeça dessa serpente e vencendo essa serpente, vencendo esse poder maligno que estava atuando sobre o ser humano e o levando ao erro. Essa esperança ela é depositada inteiramente nesse descendente. É esse descendente quem vem para resgatar. Porém, nós vamos ver na sequência bíblica que a humanidade vai de mal a pior. Deus tinha prometido esse descendente. Em Gênesis 4, nós vemos Caim matando Abel, Lameque com 2 esposas e numa total desproporção matando alguém que não merecia ser morto. Em Gênesis 6,5, nós vamos ver que como Deus olha para a humanidade. E Deus vai olhar e vai ver a humanidade. O Senhor viu, Gênesis 6,5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Algumas traduções dizem era sempre e somente mal. Era sempre mal, ele só podia fazer o mal. Deus olha para essa humanidade que ele criou e ele vê o homem num caos. O homem agora ele está entregue a esses pecados e ele vai fazer somente o mal. Essa é a situação da humanidade. E aqui Deus dá esse diagnóstico da humanidade. O homem está fazendo o mal. Mas no meio desse caos, nós vamos ver que em Gênesis 6 mesmo,
Deus vai encontrar graça, um homem vai encontrar graças aos olhos do Senhor, que é Noé. O Senhor olha para a humanidade e vê um mundo caído, mas ele olha para Noé e encontra na família de Noé um remanescente que era justo e íntegro, vai dizer o versículo 9 do capítulo 6. Noé, ele andava com Deus. E, portanto, Deus, olhando para a maldade humana, olhando para a situação de Noé, Deus decide terminar com a humanidade de novo, porque ele vê a situação do homem, e Deus decide terminar com a humanidade, e vai mandar um dilúvio. A humanidade, com sua criação, é dizimada, sobram alguns animais que são levados na arca, e Deus promete a Noé que nunca mais faria isso através de dilúvio, mas sim faria de outras formas e nunca mais destruiria através de águas o ser humano e os seres vivos. Porém, nós vamos ver em Gênesis 11 que isso não resolveu o problema, porque o coração da humanidade ainda seguia mal. Por mais que houvesse a destruição e sobrasse apenas uma família, o problema do coração humano não estava resolvido. E aí, em Gênesis 11, versículo 4, nós vamos ver que o pessoal se organiza para construir uma torre, e vamos ler o versículo 4 para nós ver o desejo que eles tinham. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vemos que a ordem de Deus era o homem se espalhar por toda a terra, povoar a terra, e aqui os habitantes eles queriam fazer célebre o nome deles, eles queriam que o nome deles fosse exaltado, e não queriam se espalhar por toda a terra. Totalmente contrário à ordem que Deus havia dado. Portanto, quando se olha para essa situação da humanidade, parece que a situação do mundo está perdida. Não há mais como resgatar esse mundo perdido, porque o homem está indo de mal a pior. Deus já tinha destruído a sua criação quase por completo, mas deixando Noé, a sua família e alguns animais uma vez, e agora Deus olha e a situação do homem segue mal. Ou seja, havia algo mais profundo no coração do homem que não estava sendo resolvido. A humanidade começa a crescer de novo em depravação, e um homem vai achar graça aos olhos do Senhor, que é em Gênesis 12, Abraão, ou Abrão, naquele momento, enquanto Deus não havia mudado seu nome. E Deus olha para esse homem e, por sua misericórdia e inteira graça, Deus promete para ele que iria engrandecer o nome dele. E o mundo inteiro seria abençoado por meio dele e pela descendência dele. E aqui Deus começa a apontar que da descendência de Abraão viria esse descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E aí Deus planeja criar um povo por meio de Abraão, um povo especial que Deus havia escolhido ser da descendência de Abraão, porque Abraão encontra graça aos olhos do Senhor. E Gênesis 17, quando Deus faz a aliança com Abraão e Deus formaliza essa aliança com Abraão, Deus vai dizer que até mesmo reis procederiam da família de Abraão. E aí Deus formaliza a aliança com Abraão e vai dizer: como sinal dessa aliança, você deve circuncidar. E agora o homem circuncidado seria uma marca que esse homem estava na aliança que Deus havia feito com Abraão. Essa era uma marca no corpo ainda, que mais tarde vai começar a apontar para uma circuncisão mais profunda, algo mais profundo, que era a circuncisão do coração, que era algo que estava faltando, mas aqui ainda fala-se sobre a circuncisão como uma marca no corpo que identificava quem estava e quem não estava na aliança que Deus havia feito com Abraão. Deus promete, então, abençoar Abraão e a sua família, e que eles teriam domínio, teriam uma dinastia, e em Gênesis 15, Deus promete um filho a Abraão, que é Isaac. Sara era estéril, não podia ter filhos, mas Abraão creu em Deus, e isso vai estar em Gênesis 15, 6. Abraão crê em Deus, e isso lhe foi imputado ou atribuído para a justiça. Esse versículo é bem importante, ele é citado várias vezes no Novo Testamento para mostrar que a fé que Abraão teve em Deus
é o que creditou justiça perante o Senhor. Não foi a obra de Abraão, não foi o que Abraão fez em sua vida, mas foi a fé que Abraão teve em Deus. Mesmo Abraão não sendo justo, e nós vamos ver durante a história que Abraão, por exemplo, mentiu, dizendo que Sara não era sua mulher em algum momento. Abraão não era perfeito, mas o fato dele ter crido em Deus, dele ter crido na promessa que Deus havia feito, isso foi atribuído para ele com justiça, foi creditado diante de Deus como justiça para Abraão. Portanto, Deus mantém a promessa que havia feito a Abraão, nasce Isaac, e agora mesmo Sara e Abraão de idade muito avançada, o Antigo Testamento vai focar nessa descendência de Abraão que nasce a partir dessa promessa que Deus havia feito a Abraão. E nós vamos ver que em Isaac, quando Isaac nasce, Deus vai prometer abençoar e multiplicar a descendência de Isaac, porque ele sendo o único filho de Abraão, tirando Ismael, que era filho não da promessa do Senhor, e a história do Antigo Testamento vai focar em Abraão, o seu filho Isaac, e também nos filhos de Jacó, que era o filho de Isaac. Em Gênesis 35, nós vamos ver que Deus ordena Jacó a se multiplicar e promete que nações sairiam dele. Deus olha para Jacó e ele vai posteriormente mudar o nome de Jacó para Israel, e aí começa a história do povo de Israel que nós conhecemos hoje. Começa a partir de Jacó e dos seus 12 filhos. Em Gênesis 49, nós vamos ver que Jacó vai fazer uma espécie de profecia para cada um dos seus filhos. E aí Jacó vai profetizar que de Judá, e nós vamos ver isso em Gênesis 49, 10, nós vamos ver que Jacó profetiza que de Judá sairia alguém a quem os povos obedeceriam. E o versículo 10 de 49 vai dizer: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha a Siló. Cetro e bastão aqui estão apontando são um símbolo da realeza, ou seja, a realeza não sairia, o governo, a dinastia não sairia da casa de Judá. Judá seria o responsável por guiar essa dinastia, e portanto a ele obedecerão os povos. Aqui, a esse descendente de Judá, que a dinastia de Judá que não se acabaria e que duraria, e que não se afastaria de Judá, essa dinastia, a essa dinastia os povos obedeceriam. E isso define aqui no Antigo Testamento a expectativa messiânica que se tinha, era de que Judá, Deus já havia prometido que teria um descendente, Deus tinha prometido a Abraão que teria um descendente, e agora Jacó ele vai dizer que de Judá vai vir esse Messias, esse rei que governaria todos os povos. E aqui é quase a espinha dorsal do Antigo Testamento, onde nós vemos que vemos as profecias que Deus tinha para esse homem, esse rei que viria de Judá, para resgatar o homem da situação de pecado, e que ele também governaria e estariam sujeitos a eles todos os povos. E aqui nós vemos que, conforme prometido, Deus vai abençoar Abraão, a sua família, e eles se tornam muito numerosos. E como Deus havia dito a Abraão que se tornariam mais numerosos que a areia, que as estrelas do céu, e Deus vai cumprir essa promessa, e nós vamos ver que essa promessa se cumpre quando o povo estava exilado no Egito. Em Êxodo capítulo 1, indo para Êxodo, já capítulo 1 e versículo 7, nós vamos ver que a palavra de Deus falando que os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui nós vemos que o povo de Israel começa a crescer, mas sempre tendo em vista que de Judá, da descendência de Judá, estava prometido vir esse Messias, alguém que iria resgatar o povo. E, portanto, vivia-se nessa expectativa, esperando de que alguém nasceria da descendência de Judá
e que seria esse resgatador e que seria esse descendente prometido por Deus. E nós vamos ver que conforme o povo crescia no Egito, Faraó, esse rei cruel e opressor, ele não glorificava a Deus e, portanto, o povo sofria debaixo do governo desse cruel Faraó. E nós vamos ver que em algum momento Deus vai se lembrar da aliança que havia feito com Abraão. Êxodo capítulo 2, versículo 23 até o 25. Deus vai ver a súplica dos filhos de Israel no Egito e suplicando por alguma solução. E nós vamos ver que no versículo 24, Deus ouve o gemido deles e lembra-se da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, sempre seguindo essa família de Abraão, de quem havia sido prometido que viria o descendente. E agora Deus levanta Moisés, designado para libertar o povo de Israel, e por meio dele, Deus vai resgatar Israel da mão do Egito com mão poderosa, com mão forte. E isso vai estar registrado no Êxodo 12. O povo sai do Egito, Deus manda as 10 pragas, Deus mostra as suas maravilhas e, por fim, Deus ele vai matar o primogênito de toda a família e vai instituir a Páscoa para que eles lembrassem do livramento que Deus havia dado. O povo atravessa o Mar Vermelho e tudo isso Deus mostrando o seu poder e que ele era um rei que poderia estar governando sobre Israel e que ele poderia estar cuidando de Israel, que ele cuidava das suas promessas, que ele prometia vir um descendente e ele seguia guardando Israel para que esse descendente viesse e como tinha sido prometido. Portanto, nós vamos ver que Deus vai resgatar Israel do Egito e assim que o povo sai do Egito, o povo se encontra no Monte Sinai, onde Deus vai se revelar a Moisés e vai revelar a Moisés uma nova aliança. E aí Deus vai fazer com Israel uma aliança onde Israel era esse representante dessa aliança. Assim como Adão foi o representante dessa aliança que Deus tinha com Adão, que não era de comer o fruto, Adão era o nosso representante nessa aliança. Portanto, quando Adão cai, nós todos caímos em Adão, nós todos somos responsáveis porque o nosso representante cai. E agora Israel, como representante dessa nova aliança, ele deveria ser um representante sacerdotal para o mundo. Deus iria se manifestar e manifestar a sua glória através de Israel. Êxodo 4, 22 vai dizer que o Senhor falando a Faraó, Israel é o meu filho, meu primogênito. Ou seja, Deus escolheu Israel soberanamente, não havia nada em Israel que pudesse justificar essa escolha, mas Deus escolhe Israel como sendo esse primogênito, esse exemplo para o povo de como o Senhor guia o seu povo, de como o Senhor manifesta a sua glória. No Monte Sinai, nós vamos ver que Deus vai falar com Israel e para Israel obedecer à voz do Senhor. Deus vai pedir a Israel para que eles obedeçam e guardem a aliança que Deus havia feito, algo que Adão não havia feito. E agora Israel, como esse novo primogênito, ele é exigido dele que ele guarde a aliança e os mandamentos que Deus havia dado. E aqui nós vamos ver que em Êxodo 20, por exemplo, Deus dá, no Monte Sinai, que Deus dá os 10 mandamentos, por exemplo. Êxodo 20, nós vemos que os 10 mandamentos são expressos ao povo e Deus espera que o povo obedeça. Deus espera que o povo creia nele e confie nele, que ele vai estar guardando o povo, que ele vai estar mostrando que ele é o Deus desse povo. E agora nós vamos ver que Deus vai ordenar que esse povo também seja santo. Esse povo devia ser santo porque o rei deles, ou seja, o Senhor Deus, que estava no controle de todas as coisas, era santo. Ou seja, Israel deveria refletir essa santidade de Deus. Israel, porém, ao não praticar e não guardar os mandamentos, não seria mais esse representante legal, esse representante de toda a humanidade perante Deus nessa aliança. E agora nós vamos ver que Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 vai dizer: portanto, guardem e cumpram essas leis, pois isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão:
de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Aqui em Deuteronômio capítulo 4, nós vamos ver que Deus estava dizendo, vocês são representantes dessa nova aliança e, portanto, vocês guardem e cumpram essas leis que eu estou lhe dando, que Deus dá depois de se apresentar no Sinai. Deus dá essas leis e diz, porque isso vai ser de sabedoria e entendimento a vocês, os povos, eles vão ouvir e vão ver que vocês estão guardando esses estatutos e vão dizer, de fato, esse povo é sábio e inteligente. De fato, esse povo, ele é um povo que representa a Deus, que era a ideia inicial de Deus, como nós vemos alguns dias atrás, que era o homem glorificar a Deus, o homem ser esse espelho da glória do Senhor. Porém, assim como Adão, Israel vai provar que era infiel e desobediente a Deus. Então, nós vamos ver que enquanto Moisés está recebendo as 2 tábuas dos 10 mandamentos escritas com o dedo de Deus, vai dizer, nós vamos ver em Êxodo 32, nós vamos ver que o povo ele faz ídolos para si, o povo junta as suas argolas de ouro que tinham nas orelhas e todo tipo de joias que tinham, derretem essa joia e fazem um bezerro de ouro para ser adorado. Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, portanto Moisés demorava a chegar e o povo, olha, agora nós vamos construir o nosso próprio Deus e nós vamos adorar esse Deus aqui. A ponto de, no versículo 4, Êxodo 32, 4, vai dizer, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Deus havia libertado. Deus havia tirado com mão forte o povo do Egito, mas nós vamos ver que o povo ignora completamente isso e agora o povo vai criar um Deus próprio. Ou seja, Deus abandona esse Deus que havia libertado eles, abandona a aliança que Deus havia feito com eles e vai seguir os seus próprios pensamentos. Ezequiel, só para citar, Ezequiel 16 vai relatar de maneira muito vívida como era Israel antes de ser escolhido por Deus. Vai dizer que ele era rejeitado e de uma maneira muito visceral, Deus vai falar através do profeta Ezequiel, mostrando como Israel era. Israel era abandonado, não valia nada antes. Deus havia escolhido Israel pela sua graça, pela sua misericórdia, e Israel ignora completamente essa escolha do Senhor e mostra uma ingratidão a Deus. Israel vai seguir os seus próprios caminhos. E agora Moisés, preocupado com o povo, ele vai interceder a Deus, porque nós temos que lembrar que sempre tem essa esperança messiânica no povo. Então, Deus olha para Moisés e diz, o povo abandonou, eu vou destruir todo esse povo e eu vou fazer uma nova nação de você, Moisés. Mas todo mundo tinha essa expectativa de que viria um descendente, e Moisés olha para Deus e diz, não faça isso, lembra que o Senhor tirou eles do Egito, o Senhor nos fez passar tanta coisa até aqui, e Deus vai ouvir o pedido de Moisés e não destrói o povo. Mas ele promete que iria julgar esse povo durante aquela geração ímpia. Deus não deixaria passar esse erro batido, sem julgamento. Mas Deus promete o mais importante, que era estar com eles durante o deserto. E aí nós vamos ver que Deus, em Êxodo 34, Deus renova essa aliança com Israel, Deus mostra a misericórdia para Israel, e durante a peregrinação na Terra Prometida, nós vamos ver que nós temos Israel no deserto, andando, ainda depois de fugir do Egito, nós vamos ver que durante o dia Deus mandava uma nuvem que dava sombra no sol, e durante a noite essa nuvem parecia como fogo, que esquentava durante a noite. Ou seja, Deus, mesmo Israel violando a lei do Senhor, Deus ainda estava guardando o povo e seguia protegendo esse povo, porque a sua aliança havia sido renovada com Israel. Mas nós vamos ver que o povo, ele não confiava em Deus. O povo tinha um problema para confiar em Deus. Deuteronômio capítulo 1 e versículo 31 vai dizer, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus. Ou seja, mesmo Israel vendo Deus cumprir as suas promessas, Deus guardar Israel no deserto, mesmo assim eles não creram no Senhor. Muito diferente do que Abraão tinha feito. Abraão tinha crido no Senhor quando Deus falou o que faria.
E agora o povo, por não crer no Senhor, ele estava destinado a vaguear no deserto por 40 anos. Então o povo fica 40 anos no deserto e não põe, enquanto não passa a geração que estava em erro, porque chega um momento que é mandado espias a visitar a Terra Prometida, eles voltam e dizem, dá para conquistar. Caleb diz, dá para conquistar, dá para nós ir lutar, mas o povo tem medo porque era uma cidade muito guardada, havia muito poderio militar, e o povo olha com medo e diz, Deus tirou nós do Egito para matar nós aqui no deserto, porque agora nós vamos morrer à espada se nós avançar contra a Terra Prometida. E Caleb vai dizer, não, dá para nós ir, dá para nós avançar, a ponto de Deus se irritar com o povo e vai dizer que essa geração não passaria ninguém. Ou seja, ninguém dessa geração que viu o que Deus havia feito no deserto entraria na Terra Prometida. E entra apenas Josué e Caleb. Nem Moisés é permitido entrar, e a Moisés é permitido olhar a Terra Prometida. Quando ele está no final dos seus dias, Deus permite ele olhar a Terra Prometida por misericórdia a Moisés, porque Moisés também tinha desobedecido às leis do Senhor. Moisés também, quando Deus ordenou ele a falar com a rocha, ele feriu a rocha. E aí veio a sentença do Senhor contra a vida de Moisés, e nem Moisés foi permitido entrar na Terra Prometida. E entra apenas Josué e Caleb. E nós vemos que Deus permite que o povo tenha essa espécie de condenação no deserto, porque o povo não cria no Senhor. Porque o povo olhava para o Senhor, olhava para as suas promessas, via Deus cumprindo as suas promessas, mas mesmo assim ignoravam o Senhor. E agora, aqui, nesse ponto da história, está bem claro que o problema do coração do ser humano estava ali ainda. Ele estava ali presente, porque Deus fazia maravilhas, Deus se manifestava de formas extraordinárias, coisas que, quem sabe, nós nunca vamos ver na nossa vida. Mas Deus se manifestava dessa maneira ao povo de Israel e mostrava que grandioso Deus ele era, e o povo de Israel olhava para isso e via com ingratidão e dizia, tá tudo bem, eu não quero isso, eu não quero prestar atenção no que Deus está fazendo. A ponto de Moisés, quando ele está para morrer, Deuteronômio 31, 29, Moisés, olhando para a situação do povo, ele sabe que quando ele morresse, o povo iria desobedecer ao Senhor completamente. Deuteronômio 31, 29 vai dizer, porque sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, esse mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. Nesse ponto aqui nós vemos que nem Moisés tinha mais muita esperança no povo. Moisés já sabe que quando ele partisse, eles iriam se corromper e iriam se desviar do caminho, iriam seguir os seus próprios caminhos. Também está claro aqui que se alguma coisa não mudasse na forma como as coisas estavam acontecendo, o povo não tinha como se chegar diante de Deus. E aí são instituídos, Deus já havia instituído sacrifícios para expiar o pecado do povo. E esses sacrifícios repetitivos que eram executados por esse povo, eles apontavam para um futuro definitivo. Eles apontavam para um futuro em que haveria um sacrifício de uma vez por todas e onde a cabeça da serpente seria finalmente esmagada por esse descendente. E o poder do pecado que trabalhava no coração das pessoas, que mostrava a maldade das pessoas que havia dentro delas, esse poder seria vencido de uma vez por todas. Ou seja, mesmo Moisés, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, vai mostrar que ele olhava para o futuro, ele via o dia em que Deus circuncidaria o coração do povo. Era o coração do povo que era o problema. E mesmo Moisés olhava para esse futuro. O povo do Antigo Testamento já olhava para esse futuro porque eles tinham em vista que viria alguém da semente da mulher, da descendência de Judá, que circuncidaria o coração da pessoa e não apenas o exterior, não apenas aquilo que era mostrado aos homens. E nesse sistema sacrificial, nós vamos ver que apenas acontecia a expiação do pecado.
em Levítico capítulo 16, nós vamos ver que 2 bodes eram usados. E uma vez por ano se entrava se fazia esse sacrifício para expiar o pecado do povo. Um bode era sacrificado, um animal era sacrificado ao Senhor, e o outro bode era colocado as mãos sobre ele, era com uma espécie de transferência dos pecados do povo sobre esse bode, e ele era lançado ao deserto. Ele era enviado, algumas traduções vão dizer, o bode de Azazel. E esse bode ele é lançado ao deserto como se fosse ele carregando para longe a culpa do povo. Então esse sacrifício aqui, que acontecia repetidamente no Antigo Testamento, nós vamos ver que o coração do povo segue mal, mas nós vamos ver que esse sacrifício ele não resolve esse problema, ele apenas expiava o pecado do povo. E por expiação ele apenas cobria o pecado. Ele apenas apagava uma espécie de remoção da culpa do pecado, mas não resolvia o problema do coração do povo. A circuncisão ainda não estava no coração do povo. Portanto, nós vamos ver que durante o Antigo Testamento, esses sacrifícios repetitivos são feitos ano após ano, mas apenas para expiar, para cobrir o pecado do povo e apagar a culpa. Era uma sombra, daí já no Novo Testamento vai ser revelado isso, que esses sacrifícios, em Hebreus 10, vai se revelar que esses sacrifícios, eles eram uma sombra do Cristo, do Cordeiro de Deus, que era definitivo e que estava por vir para morrer pelos pecados do povo de uma vez por todas. Tudo que o povo de Israel fazia apontava para Cristo, e eles deveriam olhar para essa promessa que Deus havia feito de que viria o descendente da mulher para resgatar eles dos pecados. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, o povo finalmente conquista a terra prometida, como Deus havia prometido. Deus mostrando mais uma vez que ele promete e ele cumpre, e que ele era um rei confiável. Ele era um rei que poderia guiar esse povo em retidão. Mas nós vamos ver que o povo não aceita esse rei. Por mais que Deus houvesse cumprido todas as promessas que ele havia feito durante a história de Israel, nós vamos ver que o povo não quer esse rei que é Deus, eles não querem. Eles olham para as outras nações e eles veem que as outras nações eles têm um rei, um monarca que guia eles, e eles querem copiar as outras nações. E, portanto, eles vão exigir e vão querer que eles ter um rei. Então eles escolhem Saul para ser o rei, e aí para ser o rei de Israel, mas eles escolhem Saul não por causa do que Deus havia, de Deus ter escolhido Saul, mas eles escolhem porque eles olham para a aparência, eles vê Saul um homem belo, forte, que poderia representar muito bem eles. Esse é um reflexo muito claro dos juízes, do que acontecia durante o período dos juízes, em que o povo se levantava, caía, Deus levantava um líder militar, o povo caía novamente e o povo pedia misericórdia, e daí Deus dava misericórdia, levantava outro líder, livrava Israel, o povo caía novamente, e o povo vivia nesse ciclo a ponto de desejar ter também um rei, que era a coisa que os mundanos tinham, que os outros povos tinham, os gentios tinham. E nós vamos ver que eles escolhem Saul. Saul agora é rei, mas Saul também não obedece ao Senhor, e Deus vai escolher um rei segundo o seu coração. E aí Deus vai escolher Davi. Davi, da linhagem de Judá, da linhagem que Deus havia prometido que o cetro, que o bastão não se afastaria da casa dele, e, portanto, esse Davi, escolhido rei, ele vinha dessa linhagem, e, portanto, Deus escolhe Davi. Deus escolhe para cumprir a sua promessa, porque ele encontra em Davi alguém com um coração voltado a Deus. E Deus vai fazer uma aliança com Davi, e Davi, com esse desejo de servir a Deus, ele vai querer construir uma casa para o Senhor, ele vai querer construir um templo para o Senhor, mas Deus vai dizer que não era para construir por causa da sua vida de derramamento de sangue, a ponto de Deus dizer, o seu filho vai construir. Portanto, Deus está mostrando para Davi, mostrando a Davi e ao povo, dizendo que da família de Davi, da descendência de Davi, haveria de se estabelecer esse reinado. Haveria desse reinado se estabelecer e se concentrar na família de Davi, na linhagem de Davi, porque Davi era de Judá e de Davi viria essa descendência, e viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente.
E aí, Davi, ele passa como rei, ele é um rei muito respeitado, Davi também peca, Davi também erra, assim como todos os passados, mas Davi encontra graça aos olhos do Senhor e Deus passa o reinado de Davi a Salomão. E agora Salomão vai construir o templo para o Senhor e Deus vai manifestar a sua glória nesse templo. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, nós vamos ver que Salomão, vendo essa glória de Deus, vendo Deus se manifestar no templo, ele vai dizer: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que entre os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Salomão começa o seu reinado reconhecendo que, por mais que Deus havia se manifestado ali no templo, e Deus se manifestava, ali não poderia ser limitado a glória do Senhor, a presença do Senhor àquele lugar. Deus não se limitava àquele lugar. Salomão tem um início muito promissor. E parece que em Salomão estão se cumprindo essas promessas a ponto do povo pensar que ali estava a dinastia, ali estava para sempre essa dinastia que iria governar Israel e que iria sair o descendente dali. Mas aí nós vamos ver que Salomão, ele vai falhar também completamente em acatar essas ordenanças que Deus havia deixado. Salomão, ao invés de ouvir Deus, ouvir a sabedoria de Deus e honrar essa misericórdia, essa glória que Deus deu a ele, Salomão ele vai juntar para si muito ouro, cavalos, carruagem e várias esposas. Tudo isso Deus havia proibido em Deuteronômio 17 de um rei ter. E parece ilustrativo nós ver Salomão juntando tudo isso, porque Deus havia proibido exatamente isso. Em em Deuteronômio 17, Deus vai proibir que quando eles entrassem na terra, que o Senhor Deus tinha prometido, que quando eles tomassem posse e tivessem morando nela e dissessem, poremos, o versículo 14 do capítulo 17 de Deuteronômio, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Ou seja, o povo chegaria à terra prometida e desejaria ter um rei. E aí, no versículo 16, vai dizer, porém este rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Este rei também não deverá tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Aqui Deus havia deixado claro que não era mandamento do Senhor e que Deus estava dizendo exatamente o contrário para não juntar ouro, não juntar tesouros. E nós vamos ver que Salomão ele faz exatamente o contrário. Ele junta mulheres, junta ouro, junta cavalos. E agora nós vamos ver que essa promessa da família de Davi ser o descendente, nascer da família de Davi, parece uma promessa que vai se esvaindo com o tempo, porque nós vamos ver que a humanidade ela vai se corrompendo a ponto dos reis se corromperem. E quando o rei se corrompe, o povo se corrompe. Quando o líder se corrompe, ele vai guiando o povo para a corrupção também. Salomão, agora em idade avançada, nós vamos ver que como o ato final de Salomão, ele, em idade avançada, ele vai adorar outros ídolos. Das outras mulheres com as quais ele casou, nós vamos ver que ele vai adorar esses deuses também, num total desprezo à lei que Deus havia dado para Israel. E agora Deus, como punição, ele vai dividir o reinado. E agora as 12 tribos vão ser divididas em 10 para as tribos do norte, vão ser divididas e entregadas a um outro rei. E por misericórdia a Davi, Deus vai manter 2 tribos, Judá e Benjamim, ao sul, vai manter essas tribos com a linhagem de Davi. Essa linhagem seguiria reinando sobre a tribo do sul. E aí nós vamos ver que durante todo esse tempo, enquanto essas coisas estão acontecendo, Deus levanta profetas. Esses profetas se levantam e vêm alertar o povo e acusar o povo do que havia de errado, da rebelião que o povo estava fazendo contra Deus, dos falsos deuses que eles haviam levantados, das coisas abomináveis que faziam perante o Senhor. E Deus promete que se o povo não cumprir a lei do Senhor, o povo não estiver
correto na lei do Senhor, Deus iria destruir o povo e iria levar eles cativos. Deus havia avisado pelos profetas que eles seriam levados cativos. E o povo não obedece ao Senhor, e nós vamos ver que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles são levados cativos. O reino do norte é levado cativo para a Síria, o reino do sul é levado cativo para a Babilônia, e todos os reis que haviam aparecido em Israel e em Judá, todos os reis, com exceção de Josias e Ezequias, se não me falha a memória, eles descumprem a lei do Senhor. Eles fogem da lei do Senhor, eles desprezam a lei do Senhor, ninguém remove os altares, apenas Ezequias e Josias removem os altares a outros deuses, e o povo segue nessa situação de indefinição, ainda tendo como esperança que viria da linhagem de Davi um descendente, mas o povo olha para essa situação e se vê perdido. Agora, a linhagem de Davi, da qual deveria vir um descendente, ela está também exilada, eles são exilados por causa do seu erro, Deus permite serem conquistados por outras nações, a ponto de o Salmo 137 ser um lamento muito claro, quando eles diziam, agora estamos aqui, o povo zomba de nós, o povo pede para nós cantarmos, mas como nós vamos cantar? Nós estamos numa terra estranha, nós não estamos aqui felizes, nós sentamos aqui e choramos da situação. Nós sentamos ao lado aqui do rio e choramos a nossa situação. Essa era a situação do povo exilado. Um povo que Deus havia se proposto a ser o rei deles, um povo que Deus havia se proposto a cuidar deles, a guiar eles, e da descendência desse povo, Deus havia prometido um descendente que iria pisar na cabeça da serpente, mas nós vamos ver que o povo despreza essa situação, e em Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo 42, Jeremias lamentando vai dizer, nós pecamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te cobriste para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova e a desolação e a ruína. Essa é a lamentação de Jeremias sobre a situação do povo. Ele olha para a situação do povo e lamenta o que está acontecendo. Mas no mesmo capítulo 13, versículo 22, ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A causa de Israel não ter sido ainda consumido por causa do seu pecado é as misericórdias do Senhor. Jeremias está deixando muito claro que Deus havia prometido um descendente, Deus havia prometido que viria um rei de Israel, que viria alguém sobre o qual os povos estariam obedecendo, e dessa promessa do Senhor, havia a misericórdia do Senhor atuando sobre Israel para que essa promessa do Senhor não pudesse ser cumprida, como Deus havia prometido. E, portanto, ele vai dizer, ao fato de nós não termos sido consumidos ainda pelo nosso pecado, não é mérito nosso, não é porque nós fizemos alguma coisa, porque nós não fizemos nada de bom, nós pecamos, nós erramos contra ti. Mas o Senhor é fiel. E o versículo 23 ele vai dizer, as misericórdias renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Porque Deus, ele promete e ele vai cumprir a sua promessa. E, portanto, Jeremias está lamentando, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, nós só estamos aqui porque a misericórdia do Senhor está nos segurando. A misericórdia do Senhor está conosco para que o nome dele seja exaltado, porque ele é fiel. Não é porque nós somos fiéis, não é porque nós fizemos alguma coisa, mas ele é fiel. Ele prometeu e ele vai cumprir. Gênesis 3,15, ele prometeu um descendente e agora o descendente vai vir. Mesmo nos horrores do exílio, mesmo na situação que se encontravam, os profetas que condenavam o povo, eles vão acender uma esperança para o povo. E aí o povo vai olhar para essas promessas e confiar nessas promessas, esperando que o Senhor ainda cumpriria a sua promessa de que o descendente estava por vir, de que o descendente da mulher nasceria e Deus ainda cumpriria a sua promessa. Jeremias 16, versículo 13 e versículo 15. Jeremias 16, 13. Vai dizer que o povo ele seria enviado para outra terra, o povo seria enviado para o exílio, mas o povo voltaria em algum momento.
o povo iria voltar para ser de volta para sua terra, na terra dos pais deles. Nós vamos ver Jeremias versículo 13. Portanto, os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês nem seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porém, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, porque eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Nós vemos ao longo da história de Israel a misericórdia do Senhor guardando Israel, porque Deus havia prometido que da descendência de Judá, da descendência de Abraão, da descendência da mulher, nasceria esse Messias que viria para resgatar o povo. E Deus está dizendo, vocês vão lembrar que vocês estavam exilados, que vocês foram enviados, mas mesmo assim Deus guardou vocês no exílio. E os profetas constantemente lembravam Israel dessas promessas para eles lembrarem que a Abraão e Davi havia sido prometido esse descendente eterno que viria sobre o povo. E os profetas, eles olham para frente, eles olham pela fé e eles viam que Deus havia de fazer uma obra futura em Israel. Nós vamos ler em Abacuque, capítulo 13, versículo 2. Abacuque, capítulo 13, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque está olhando, e aqui nós usamos esse texto erroneamente, às vezes, para avivamento, esse tipo de coisa, mas Abacuque está olhando para um futuro em que o povo de Israel ele seria restaurado, em que o povo de Israel ele teria de volta essa união, essa obra futura do Senhor que iria reconciliar Israel. Essa era a ideia de Abacuque. E essa esperança que Abacuque tinha de que Israel seria fortalecido novamente, de que haveria uma obra futura de Deus em Israel, Abacuque vai dizer no versículo 17 do mesmo capítulo 3, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto do Senhor da minha salvação. Exulto no Deus da minha salvação. Essa era a esperança de Abacuque. Os profetas, eles olhavam adiante do exílio. Eles olhavam para frente e eles viam um futuro em que Deus iria restaurar Israel. Em que a promessa do Senhor, em que essa promessa de que haveria de vir um pastor que iria governar Israel de maneira justa, de maneira correta, estava ali no horizonte. Estava por vir essa esperança ainda. Eles olhavam Ezequiel, capítulo 34 e versículo 23. Vai dizer, Ezequiel 34, 23. Porei sobre elas um pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Deus havia prometido que ele iria vir, ele iria pastorear o seu povo. E esse Deus, esse rei que haveria de vir para pastorear o seu povo, ele era fiel. Ele apacentaria o povo de maneira correta, ele apacentaria e seria um pastor a esse povo. Algo que os reis passados não haviam sido. Os reis passados não tinham cumprido essa promessa, porque todos falharam. A Davi pecou, Salomão pecou, Abraão pecou, Jacó pecou, todos eles vinham dessa situação de pecado. Mas Deus estava propondo ao povo uma nova aliança. Deus estava prometendo e dizendo, vai vir um pastor e ele vai pastorear vocês, mas com uma nova aliança. E nós vamos ver Deus prometendo essa nova aliança em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31 e o versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Deus está dizendo que a aliança é diferente.
pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próprio caminho, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está prometendo que haveria de vir essa nova aliança em que, como a Moisés havia falado, a circuncisão seria no coração do povo. O povo teria circuncidado o seu coração e conheceria a Deus, teria um Deus presente, um Deus que estaria com eles dia após dia, em que não precisasse mais da expiação dos pecados que era feito ano após ano, porque o povo teria essa lei do Senhor consigo, conheceria esse rei que estava por vir. E Deus está prometendo essa nova aliança, onde haveria uma reunião do seu povo em Deus, a reunião do seu povo naquele Salvador que estava por vir, no Messias prometido. Ezequiel 36 e 26 também vai dizer que eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porque porei dentro de vocês o meu espírito. Deus está dizendo, eu vou colocar dentro de vocês, dentro desse povo, o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Deus está dizendo, tem uma nova aliança, onde agora a lei do Senhor estará dentro de vocês, e vocês serão circuncidados do coração, e vocês terão o Espírito de Deus habitando dentro de vocês. Algo que não era para aquela geração, não era para o povo de Israel naquele momento, era algo que apontava para o futuro. Nós vemos os profetas sempre olhando para o futuro, em algo que Deus faria mais adiante para resgatar o povo dessa situação. Porque a situação do povo não era sustentável da maneira como estava. Por isso que nós vamos ver que Paulo vai dizer no Novo Testamento que a lei era enferma. A lei não resolvia o problema do pecado, a lei cobria o pecado, a lei tirava a culpa do pecado. Mas a lei não resolvia esse problema definitivamente. E, portanto, nós vemos nessas passagens que nós lemos, Deus mostrando aos profetas que tinha alguma coisa futura a vir, algo maior no futuro, em que o Espírito de Deus agora estaria dentro das pessoas. O Espírito de Deus agiria nas pessoas e esse pastor seria fiel. Haveria de vir esse pastor que guardaria os mandamentos do Senhor, algo que nenhum rei conseguiu fazer anteriormente. Ele seria fiel, esse pastor iria guiar as ovelhas da maneira correta. E nós vemos Deus derramando o seu Espírito quando Pedro vai interpretar em Atos 2, ele vai dizer que era o que estava acontecendo ali, era o que Deus havia prometido ao profeta Joel no capítulo 2. Deus havia prometido que chegaria o dia em que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade, e Pedro vai dizer em Atos 2, e vai dizer, olha só, isso aqui é a promessa que Deus fez a Joel. Isso aqui é Deus prometendo, Deus cumprindo o que ele prometeu lá no passado. Mas no decorrer da história, nós vamos vendo que essa esperança do que Deus havia de fazer no futuro, ela vai se apagando, ela vai morrendo com o tempo, ela vai se indo. Mas nós vamos vendo que Deus sempre vai lembrando o povo e dizendo, tem uma promessa, aponta para o futuro, essa promessa está no futuro, essa promessa está lá na frente, ela vai chegar um dia. E o povo deveria estar ansioso e olhando para essa promessa, porque Deus estava prestes a se revelar a esse povo e a imprimir no coração do povo a sua lei, a colocar no povo o seu espírito. E todas essas profecias, essas coisas maravilhosas, essas esperanças que o povo tinha, elas eram mescladas com a chegada dessa figura misteriosa, desse servo sofredor que era prometido. Nós vamos ver que Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías capítulo 11, versículo 1, vai dizer que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor,
Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir. Portanto, nós vemos que essa esperança futura do povo de Israel, ela se mescla, ela se junta com a esperança de que haveria de vir do tronco de Jessé, ou seja, da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, haveria de vir esse rebento, essa raiz que brotaria como um renovo para a situação do povo. E as profecias messiânicas, elas vão se mesclar com essa esperança que o povo tinha de uma redenção que estava por vir. O Salmo Isaías 49, versículo 5, vai dizer que: mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Deus está dizendo que ele traria o povo de Deus de volta ao Senhor. O povo de Deus, que estava desalinhado do Senhor, estava longe do Senhor e seguia os seus próprios conselhos, seria trazido de volta ao Senhor. E a obra desse servo, ela seria para todo mundo. Isaías, seguindo no capítulo 49, no versículo 6, vai dizer que, sim, ele diz, para você é muito pouco ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Deus está dizendo, é muito pouco apenas ficar limitado ao povo de Israel. E segue, farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você veja a salvação, para você seja a minha salvação até os confins da terra. E essa mesma passagem vai ser citada lá em Atos 13. Essa mesma passagem dizendo que o Senhor determinou que ele colocou Cristo como luz para os gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Portanto, Deus está prometendo, ele está dizendo que esse rei que iria vir, essa figura que iria vir no futuro, ela seria alguém que não serviria apenas para Israel, para restaurar o povo de Israel, ela serviria também para restaurar os outros povos, os gentios. E isso nós temos já no Antigo Testamento sendo prometido. Nós temos os profetas olhando para o futuro e apontando para esse Messias que estava por vir. Esse Messias que viria não apenas para o povo de Israel. E o plano de Deus aqui é abençoar a humanidade inteira, é abençoar toda a descendência de Abraão. Em Abraão, abençoar todos que estão debaixo dessa descendência de Abraão, que pela fé confiou em Deus. Que pela fé, a fé foi lhe imputada como justiça perante o Senhor. E nós vamos ver Isaías, capítulo 9, versículo 6, que os profetas aguardavam ansiosamente essa vinda, a vinda desse rei que estava para chegar, desse rei que viria para juntar o povo, para chegar com a salvação para o povo, para todos os confins da terra. Esse rei viria com salvação para todos, não apenas para os judeus. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o seu trono, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo de Deus faria com que viria um representante nesse mundo que serviria de salvação não só para judeus, mas também para gentios. E esse servo que estava por vir, ele chegaria e reinaria sobre o povo, trazendo salvação. E o Antigo Testamento todo vem caminhando, apontando para esse servo. Vem se apontando e dizendo, está vindo esse rei, está vindo esse servo. Ele vem da linhagem de Davi, ele é descendente de Abraão. Ele vem como um rei para governar e trazer salvação para esse povo. Porque lembramos que o povo se encontra numa situação de exílio, volta do exílio, é julgado por Deus com outras nações, ganha a batalha e perde a batalha. O povo está nessa situação de indefinição, vem rei, o rei peca, vem outro rei, o rei também peca, vem outro rei e o rei é pior ainda. E o povo está nessa situação de perdido. Mas os profetas estão anunciando e dizendo, está vindo alguém, ele é a promessa de Gênesis 3,15, ele está vindo e é descendente da mulher,
ele está vindo com justiça, ele está vindo para instaurar uma nova aliança, uma aliança que agora a lei do Senhor estará em nosso coração, o coração será circuncidado. Esse rei, ele vem trazendo salvação não para nós, não apenas para os judeus, ele vem trazendo salvação para todos. E esse rei, ele será conhecido como Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o servo que está prometido para vir e para resgatar o povo. E agora nós vamos ver em Isaías 53, uma profecia muito conhecida, nós vamos ver que Deus vai mostrar ao profeta Isaías como ele resgataria o povo do seu pecado. Lembrando que o povo está com essa expectativa de que está vindo um rei, e agora Deus vai falar a Isaías como ele vai resgatar o povo do seu pecado. E ele vai dizer no versículo 5, a partir do versículo 3, para não lermos tudo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E às vezes nós reduzimos aqui a apenas enfermidades desse mundo e doenças que atingem a nossa vida, mas a nossa enfermidade aqui nós temos que lembrar da situação que o povo estava vivendo, das enfermidades do pecado que era causado na vida do povo. Essas enfermidades afrontavam o povo muito mais do que doenças físicas na vida do povo, porque eles faziam o povo fugir do Senhor, faziam o povo se distanciar da lei do Senhor. E às vezes nós reduzimos esse texto aqui a apenas dores. Deus vai curar, Deus vai libertar. Deus faz isso, glória a Deus. Mas o ponto é aqui, Deus está apontando para uma enfermidade muito maior, que ela vem desde o início da queda do homem. Ela vem acontecendo na vida do ser humano e causando todos esses problemas, que é o pecado, que é o nosso coração não circuncidado. E Deus está dizendo aqui ao profeta Isaías, dizendo, ele vai tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E agora no versículo 5, Deus vai falar a Isaías como vai acontecer. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. É algo apontando e lembrando Israel como se fosse o bode expiatório. Ele vem e era colocado sobre esse bode todas as enfermidades e esse bode era lançado. Esse bode era mandado embora para levar e carregar os pecados. E Deus está olhando Deus está falando a Isaías e dizendo, esse rei que vem, ele vai carregar sobre si todas as nossas transgressões, ele vai carregar as nossas iniquidades, ele vai carregar todos os nossos desvios que nós temos, os nossos pecados, as nossas podridões, as podridões de Israel, Deus vai carregar tudo isso sobre esse rei. E no versículo 10 vai dizer, no mesmo capítulo 53, vai dizer, e ao Senhor Deus agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. A esse servo sofredor que está por vir, a essa figura messiânica que está por vir, ao Senhor Deus vai agradar moê-lo por causa das transgressões do seu povo. Porque Deus vai colocar sobre ele essas transgressões, Deus vai fazer ele carregar as nossas enfermidades e tomar sobre si as nossas dores, e agora esse servo sofredor que é apontado, ele é apontado como a solução dos nossos problemas. Ele é apontado como a esperança que o povo deveria ter. E a esperança do povo residia sobre um Messias que estava por vir para resgatar o povo dessa situação de pecado. Os fiéis de Israel, aqueles que estavam aguardando corretamente o Messias, deveriam aguardar a intervenção de Deus, aguardar a salvação que viria através da intervenção de Deus no futuro. Portanto, eles nunca olhavam para trás como nós olhamos hoje, lembrando do sacrifício de Cristo que já aconteceu, mas eles olhavam para frente, eles olhavam para o futuro, para um sacrifício que viria para resgatar o povo de Deus, para resgatar, curar as enfermidades do pecado do povo, para tirar esses males do povo. Nós vamos ver que
1 Pedro capítulo 1, versículo 10, apenas para citar, vai dizer, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Pedro, olhando já para o Antigo Testamento, ele vai dizer, é a respeito dessa salvação em Cristo que os profetas profetizavam, investigando qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as suas glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Pedro está dizendo, os profetas do Antigo Testamento, eles eram pessoas que, por meio da ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, eles apontavam e estavam indicando Cristo. Eles estavam indicando, apontando os sofrimentos de Cristo pelo nosso pecado, pela nossa vida, pela nossa situação de pecado, que era destrutível, que era abominável perante Deus. Mas Deus, ele promete trazer um servo sofredor que, de uma vez por todas, ele viria e resgataria a nossa vida dessa situação de pecado. E, portanto, todo o povo do Antigo Testamento também deveria olhar para o futuro e esperar nesse servo, e esperar na salvação, na redenção que viria desse servo. Mas nós vamos ver que quando o povo volta do exílio, o povo está exilado na Babilônia, na Síria, o povo volta e nós vamos ver que essa esperança do servo sofredor, ela parece fracassar novamente. Nós vamos ver, por exemplo, Esdras e Neemias chocados como o povo estava levando a sua vida. A ponto de Esdras pedir ao rei liberação para voltar a Israel, para ajudar o povo a instruir o povo novamente na lei do Senhor. Porque o povo se desviara completamente da lei do Senhor. O povo negligencia a lei do Senhor e foge novamente do Senhor. Algo que eles deveriam estar mais conscientes, porque Deus havia prometido que iria salvar eles, tinha prometido um rei que viria para resgatar eles, mas o povo parece adormecido diante da sua situação, e nós vamos ver que essa esperança ela parece morrer, inclusive durante os 400 anos que nós temos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento termina e nós temos 400 anos de silêncio, sem nada acontecer, e aos olhos do povo que está, quem sabe, vivendo ali nesse período, eles olham já sem esperança. Ao invés de eles olharem para Deus e ver um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas palavras, parece que Deus abandona o povo, parece que Deus deixa o povo, nas nossas palavras, se virar no mundo, e agora o povo está só. Mas nós vamos ver que depois desses 400 anos de silêncio, nós vamos ver que em Mateus capítulo 1, versículo 1, vai dizer, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui nós vemos o Mateus escrevendo aos judeus e lembrando os judeus. Vocês lembram da promessa que tinha de um Messias que viria, do Messias que estava vindo para resgatar o seu povo? Está aqui a promessa. Está aqui Cristo que vem por vocês. Está aqui Cristo que chega para resgatar a situação de pecado do povo. Está aqui Cristo que vem, João capítulo 1, versículo 9, vai dizer, a verdadeira luz que vinha ao mundo iluminava a humanidade. Ou seja, como Deus havia prometido, esse servo sofredor que viria, ele vinha para iluminar toda a humanidade, porque salvar apenas os judeus era muito pouco para esse servo, ele viria também para os gentios. E, portanto, a luz que chega a esse mundo é uma luz que ilumina toda a humanidade. E agora nós chegamos na situação em que o povo, ele, por mais que não tivesse esperança, com 400 anos de silêncio profético, em que Deus não revela nada a novos profetas, nós não temos revelações da Escritura nesses 400 anos, mas nós vemos o povo adormecido, mas nós vemos Deus ainda agindo no meio desse silêncio, e Deus ainda lembrando das suas promessas, a ponto de quando chega em Mateus capítulo 1, ele vai dizer, livro de Jesus Cristo, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Assim como Deus havia prometido que da descendência da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, agora nós vemos Deus cumprindo a promessa feita a Abraão que a sua descendência seria numerosa e que dele nasceria um rei, que dele nasceria alguém que estaria governando, que de Davi viria um rei, que não se afastaria o reinado de Davi. Nós vemos aqui chegando o cumprimento da nossa promessa, aquele que profetizado em Isaías 53, ele vem para carregar as nossas enfermidades, ele vem para carregar as nossas dores. E em Mateus capítulo 22 e Mateus capítulo 1 e versículo 22 vai dizer: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus havia encarnado em Jesus Cristo, Deus, através da sua misericórdia e da sua fidelidade para com o povo, ele cumpre a sua promessa, ele encarna em Jesus Cristo encarna entre nós e vem trazer agora a salvação para a nossa vida. Portanto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a situação da humanidade vai sempre piorando, vai se acumulando problemas na vida do ser humano, e nós vamos ver que Adão cai, Adão peca, Adão erra, os reis vão caindo, Israel, como nosso representante na aliança da lei que Deus faz com o povo de Israel, também cai. Nós vamos ver que os representantes da aliança vão caindo, mas nós vamos ver que vem se acumulando no Antigo Testamento também uma esperança. A esperança vem se acumulando no Antigo Testamento de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a descendência de Abraão abençoaria todas as nações, o leão de Judá teria um cetro eterno, diz o Senhor, o filho de Davi reinaria para sempre, o servo seria transpassado pelas transgressões do seu povo, e Deus viria a habitar com o povo aqui na terra. Vemos no Antigo Testamento acumulando essa esperança que vem se realizar em Mateus capítulo 1 e versículo 1, quando diz: filho de Abraão, filho de Davi. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança ela está em Cristo, ela está em Cristo que vem nos libertar. Por mais que em alguns momentos parecesse que a esperança poderia ter morrido, 400 anos de silêncio. 400 anos em que o povo teve que confiar nas palavras que Deus havia escrito para o povo. 400 anos que o povo não dependeu de revelações. O povo não dependeu de eu tenho uma profecia, eu tenho uma revelação nova. 400 anos que o povo depende do que está escrito na lei. 400 anos que o povo precisa confiar naquilo que Deus já tinha feito com os seus pais, naquilo que Deus havia escrito na sua palavra e registrado na sua palavra, e agora o povo precisava olhar para o futuro, confiando que o Deus que havia feito maravilhas no passado era um Deus fiel. 400 anos de esperança. 400 anos de silêncio em que o povo teve que confiar em Deus, mas aí chega dizendo: filho de Davi, filho de Abraão, Emanuel, Deus conosco. Essa é a nossa esperança. É esse Deus que carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. É esse Deus que ao Senhor agradou moê-lo por causa das nossas transgressões. Por causa desse acúmulo de maldade no coração humano, agora ele vem trazendo uma esperança para o povo. E por mais que muitas vezes a esperança ela se esvai, ela parece que não há mais solução quando nós vemos tudo desmoronando. Nós vemos a promessa, a criação do Senhor, nós vemos ela se desviando do que Deus havia prometido, se desviando do que Deus esperava dessa criação, dessa criatura que Deus havia feito, mas em todo o decorrer da história nós precisamos lembrar, por mais que as coisas caminhem por caminhos tortuosos, Deus ele está ali governando todas as coisas. Deus ele está ali controlando cada detalhe da história para cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel. Eu não sou fiel. Eu peco. Eu tenho problemas, eu tenho erros, mas o Senhor Deus é fiel. Por causa da sua promessa, por causa do que Ele falou, nós podemos confiar. Por causa da sua promessa. E é isso que nós precisamos ter em mente, é que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que se Ele prometeu nos resgatar dessa vida de pecado, Ele nos resgatou dessa vida de pecado.
Se Ele nos promete nos dar uma vida eterna, Ele vai nos dar uma vida eterna. Mas agora a nossa obrigação é confiar nas promessas desse Deus. É quando Ele pede para nós obedecermos os seus mandamentos e nos arrependermos dos nossos pecados, é nós olharmos para isso como um Deus que está falando e é fiel para cumprir. E, portanto, Ele está exigindo de nós isso, Ele está exigindo fé, Ele está exigindo o arrependimento dos nossos pecados. E, portanto, nós precisamos nos submeter a esse Deus e confiar que esse Deus é fiel. Convido os irmãos a se colocarmos de pé para estarmos orando. Agradecendo a Deus por essa oportunidade mais que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade para conosco, pela tua misericórdia para com nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância perante a tua palavra. Perdoa, Senhor, por nós nos desviarmos da tua palavra. Perdoa, Senhor, por querermos seguir os nossos próprios caminhos, nossos próprios conselhos. Tenhas misericórdia, Senhor, da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a que possamos confiar mais nas suas promessas e que possamos lembrar, Senhor, que somente em Cristo nós temos uma saída para a nossa situação. Circuncida, Senhor, o nosso coração. Nos dá, Senhor, um coração novo, um coração voltado à tua palavra, um coração que esteja disposto a pagar o preço pela nossa vida, Senhor. A pagar o preço por te servir, Senhor, por estar nos teus caminhos, por te amar, Senhor, a estarmos preparados para desprezar esse mundo, mas preparados para te servir para todo sempre, confiando que tu, Senhor, é o Cristo prometido, que tu, Senhor, é quem veio para nos resgatar dessa situação. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. Perdoa, Senhor, as vezes que fugimos do Senhor, as vezes que confiamos em nós mesmos e não confiamos na tua promessa, Senhor. Esteja conosco, nos guarda e nos guia, e que o teu Espírito Santo trabalhe em nossa vida, nos levando cada vez mais a reconhecermos o nosso problema do pecado, a reconhecermos a nossa situação de maldade, Senhor, e a confiarmos em Ti, e a confiarmos no Teu sacrifício na cruz. Nos ajude, Senhor, esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.